A gente agora vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, gente, em países onde a vacinação não avança no ritmo necessário. É o que está acontecendo no Reino Unido, por exemplo. O número de casos de Covid-19 voltou a subir. Na última semana, o país teve o maior número desde julho. E aí o primeiro-ministro Boris Johnson minimizou a possibilidade de retomar a política de lockdown. A Rússia não fez o mesmo. Moscou vai ficar 10 dias de feriado, tentando obrigar as pessoas a tomarem a vacina. No país como um todo, serão 7 dias de feriado. Vamos entender o que está acontecendo no Reino Unido e os riscos que o país está abraçando ao não reduzir de novo a mobilidade das pessoas, conversando com o médico cardiologista do Imperial College de Londres, Dr. Ricardo Petracco, já aparece aqui conosco. Doutor, muito boa tarde. Agradeço demais a entrevista e pergunto se o senhor me ouve bem. Te ouço muito bem. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, a gente está acompanhando aí, infelizmente, movimentos anti-vacina têm muito mais força na Europa, nos Estados Unidos também. Está sendo uma luta para Joe Biden, está obrigando categoria a categoria, primeiro a saúde, depois funcionários públicos, agora policiais, para ver se consegue fazer a vacinação subir acima do patamar de 50% da população. Eu queria entender o que é que está acontecendo aí no Reino Unido, se de fato é um problema na adesão à vacinação ou se novas variantes estão fazendo esse repique de casos acontecer. O senhor já tem relatos de colegas sentindo a diferença nos hospitais? É uma discussão que a gente sabia que ia chegar, né? Eu acho que o aumento de casos agora, as últimas semanas, era até previsto pelo governo, e quando eles liberaram o lockdown e voltou a vida ao normal, umas semanas atrás, se sabia que isso ia acontecer. O que está se vendo agora, na verdade, é um aumento de casos que é causado por vários motivos. O primeiro é a liberação das escolas, e crianças em contato uma com as outras agora. Eu tenho exemplo da escola do meu filho, quando por dia 1 ou 2 ou até mais crianças são reportadas como sendo testadas positivas para o coronavírus. Então, esse número de em torno de 40 mil casos por dia que a gente está alcançando agora, uma grande proporção são de crianças que se sentem bem, sem sintomas, mas são testadas. E é claro que a vacinação agora começou muito cedo no Reino Unido, em dezembro do ano passado, então muito da população já está chegando no final daquela curva de proteção que a vacina sabe que oferece, e é por isso a necessidade da terceira dose, ou a dose de reforço. Então, na verdade, esse aumento de casos agora não dá para dizer que é um desespero ou que é um pânico que não tinha sido previsto no começo. Os aumentos em hospitais ainda não foram observados, tem um aumento pequeno de internação, mas nada parecido com o que se viu antes. O número de mortes também está no mesmo sentido, tem em torno de 100 a 200 por dia, muito longe de ser o que se viu no pico da segunda onda. Então, por enquanto, a mensagem aqui é a mesma, de que a vida voltou ao normal depois da vacinação, as crianças vão ser vacinadas agora em larga escala, e a previsão é que, a não ser que o sistema de saúde entre em colapso, nada vai mudar. Se concorda com isso ou não, a discussão é diferente. Tem algumas medidas, como, por exemplo, a não obrigatoriedade do uso de máscara em lugares fechados, que pode se debater de forma bem veemente. Mas, do ponto de vista de vida voltar ao normal, não existe nenhum plano de que isso seja revertido e a gente entre em lockdown de novo. Perfeito. Então, doutor, para quem está em casa, a gente está ouvindo o doutor Ricardo Petracco, ele é da Imperial College, cardiologista, está nos explicando o que está acontecendo no Reino Unido, que experimenta um repique de casos da Covid-19, boa parte em crianças que começarão a ser vacinadas agora. O retorno às aulas está trazendo esse repique, mas ainda não há um movimento de superlotação de hospitais como a gente chegou a ver no Reino Unido, em várias partes da Europa, Itália notadamente, e claro, aqui no Brasil, onde chegou a faltar oxigênio, inclusive para bebê em UTI neonatal em Manaus. Doutora, a gente sempre faz as conversas aqui da forma mais ampla possível. Eu convido o senhor a continuar conosco e chamo a minha colega, âncora no Rio de Janeiro, Raquel Amorim. Obrigada, Dani. Doutor Ricardo, boa tarde. Obrigada por participar com a gente na CNN neste domingo. Bom, o senhor falou aí sobre a questão das liberações no Reino Unido, né? O passaporte da vacina não está sendo exigido no Reino Unido. A gente tem também a liberação do uso de máscaras entre as pessoas. Como é que o senhor avalia no dia a dia essas questões? Como é que está a situação aí no dia a dia no Reino Unido com todas essas liberações?
Realmente a volta ao normal foi feita de forma bastante rápida, desde a recomendação do governo de liberar o lockdown e o uso de máscaras. Existe uma proporção grande da população que vai obedecer ao governo. O que o governo mandar, as pessoas vão fazer. Existe, claro, aqueles que são sempre preocupados, que são exagerados, que vão usar máscara para o próximo ano, e existem os rebeldes que nunca gostariam de usar máscara. Então, o que acontece agora, e como não existe obrigatoriedade, e é uma questão de gosto ou de ideia pessoal, tu entrar em algum ambiente com máscara, o que acaba é que a grande maioria acaba não usando. Então, na verdade, essa é talvez a grande crítica ao governo daqui, que é tu impedir uma medida relativamente simples do uso de máscara em ambientes fechados, que diminua a transmissão do vírus. É claro que ninguém quer lockdown, ninguém quer que os business fiquem fechados, restaurantes fechados, todo mundo tem que sobreviver e trabalhar, mas talvez a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados tenha sido um passo um pouco avançado do governo aqui, que tenha permitido o aumento de casos agora que a gente está vendo, né, na comunidade e algum medo que isso se transmita para os hospitais. A gente está entrando no inverno agora, tem a gripe, tem outras doenças respiratórias que vão começar a chegar forte. Então, o medo, na verdade, é o pico em dezembro, janeiro e fevereiro, que se junte com outras doenças e acabe afetando o sistema de saúde. É interessante isso que o senhor fala, doutor, porque a Europa foi para a gente sempre uma espécie de farol do que viria a acontecer aqui no Brasil. E a gente está exatamente nesse momento, né? A discussão de um retorno à normalidade, entre aspas, aqui. Muita gente já tirando a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos, alguns lugares ainda resistindo. Veja que países que começaram a vacinar meses antes do Brasil e que tinham vacina para atender a população como um todo, também agora estão revendo, como explicou aqui o doutor, se tirar a máscara, né, do cotidiano das pessoas de uma maneira generalizada, inclusive em ambientes fechados, não foi sim uma decisão precipitada. Doutor, eu quero falar um pouco sobre a dose de reforço, né? Tá ficando claro para todo mundo que, aparentemente, a vacina contra a Covid-19 vai ter de ser encarada como é a vacina da gripe aqui no Brasil. Uma vacina para você tomar, no mínimo, todo ano. É isso, né? Eu acho que é o que está se emergindo agora de dados, de pesquisa e estudos clínicos, que é que realmente, pelo menos nos próximos anos, até a população em geral ganhar alguma imunidade um pouco mais abrangente, a gente vai ter que acabar dando reforço todos os anos e até mais em alguns pacientes mais vulneráveis. Mas isso, na verdade, é uma limitação somente que a gente vai encontrar em termos de número de doses. Eu acho que todo mundo aqui, a população adulta, principalmente aqueles idosos vulneráveis, estão dispostos a tomar a vacina. Então, vai ser uma realidade que vai entrar na nossa agenda de vacinação anual. Como eu tomo da gripe o ano inteiro, eu vou acabar tomando do coronavírus e a gente não vê problema nisso. Doutor Ricardo, o início da vacinação no Reino Unido foi considerado um sucesso, aí depois com as doses a questão da dose de reforço, vacinação de crianças e adolescentes, a gente teve, podemos dizer assim, essa resistência na vacinação. Aí, muitos especialistas atribuem essa falta de ímpeto, vamos dizer assim, na campanha de vacinação do Reino Unido, aos meses de resultados positivos do governo de Johnson. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, é difícil se julgar decisões político-econômicas que são envolvidas com a vacinação e com outras medidas de mitigação. Eu acho que o governo acertou muito forte aqui em comprar vacinas muito cedo, vacinou os vulneráveis e idosos de forma muito cedo. As vacinas estão disponíveis agora para a terceira dose em pacientes vulneráveis, em adultos. A vacinação em crianças é muito mais debatível. Se sabe hoje em dia que a segurança ainda é superior ao vírus em si, mas mesmo assim, por exemplo, no Reino Unido nós tivemos 25 mortes em crianças em toda a pandemia e a maioria delas em crianças que tinham doenças graves, neurológicas. Então, assim, a evidência da segurança da vacina tinha que ser muito mais forte em crianças antes de recomendar a vacinação de todo mundo. Então, eu não critico nenhum governo na questão da vacinação das crianças e ser um pouco mais conservador no sentido de vacinar todo mundo. Mas agora, entre 12 e 17 anos, todos os países da Europa, Estados Unidos, Brasil, estão recomendando a vacinação com pelo menos uma dose, que parece bastante suficiente para prevenir doença e doença grave. Então, a gente sempre acaba achando que existe algum motivo para alguma coisa acontecer. Mas eu acho que a gente está vendo agora é a história natural da reabertura e muitos países vão experimentar a mesma coisa.
quando a imunização da vacina começar a cair, as crianças entrarem em contato com umas as outras num ambiente de inverno como aqui, os casos vão aumentar. A gente não pode entrar em pânico, porque ainda as hospitalizações estão sob controle e a mortalidade ainda não está nem perto do que estava no pico da segunda onda, o que deixa a gente bastante positivo, pelo menos do ponto de vista a longo prazo, que a gente vai sair dessa um dia uma volta da vida completamente ao normal, né? Tomara, doutor, tomara, mas de todo modo fica aqui a dica para quem está nos acompanhando aqui no Brasil. Não abandone a máscara, não volte a fazer aglomeração como se não houvesse amanhã, porque você já tomou as 2 doses. Pode ser que seus pais, seus avós tenham tomado ali a vacinação no início do ano, em janeiro, quando a gente começou a ter vacina aqui no Brasil, e já estejam aí nessa curva, né, natural de queda da imunidade, precisando da dose de reforço. Então, manter os cuidados, é isso que a gente precisa por enquanto. Doutor, muitíssimo obrigada. Doutor Ricardo Petraco, novamente, ele é cardiologista no Instituto Imperial College, está falando com a gente direto de Londres, monitorando e trazendo aí esse pulso da Europa que, como eu disse, sempre apontou os rumos aqui para o Brasil. Infelizmente, em se tratando de Covid, as notícias foram sempre muito difíceis. Doutor, obrigada, desejo um excelente trabalho para o senhor e estamos aqui à disposição. Obrigado, boa tarde.